Queria até trazer uma notícia que está na nossa página. A Venezuela anuncia a captura de grupos de supostos mercenários ligados à CIA. Reportagem que está na nossa página, publicada ontem à noite. O governo da Venezuela anunciou a captura de um grupo de mercenários ligados à CIA, que é a Companhia Americana de Inteligência, em meio ao início de exercícios conjuntos entre Estados Unidos e Trinidad e Tobago, lá em frente à costa venezuelana, que Caracas denunciou neste domingo como uma provocação militar. Num comunicado, a Venezuela diz que conseguiu determinar que há um ataque de falsa bandeira em andamento na região. Nessas operações, o grupo realiza uma ação e atribui falsamente a outro adversário. Caracas não deu detalhes de quantos supostos mercenários foram presos, nem quando as detenções ocorreram. Em um comunicado, o governo venezuelano também reagiu à chegada do navio de guerra americano. O navio foi observado na manhã de hoje por jornalistas e que estão ali se movimentando. Essas são as novidades lá da região, Josias. Estamos vivendo, Fabiola, uma fase de guerra de versões, né? Depois que o Trump declarou em entrevista que de fato autorizou a CIA a realizar operações letais na Venezuela, tudo virou detalhe nesse conflito, né? Estamos falando de a CIA costuma atuar em segredo, né? Quando o Trump escancara a atuação da CIA dessa maneira, transforma o sigiloso em algo escancaradamente público, aí tudo é possível, né? E aqui está o Maduro dizendo, aprendemos aí mercenários. Agora, esse tipo de guerra de versões é muito comum quando dois países estão em conflito, né? Agora, é preciso ver como isso vai terminar. Do ponto de vista político, a Venezuela, a ditadura do Maduro, a fraude dele na eleição, na última eleição, empurrou a Venezuela para o centro do insolúvel. Esse insolúvel ele só se resolverá com a saída do ditador. Hoje temos uma ditadura. Quando você tem uma ditadura, o país precisa se livrar do ditador. Agora, esse processo venezuelano, ele depende de um acerto interno, de um acerto da sociedade venezuelana e não de intervenções externas. Os países podem até interferir no cenário, mas não da maneira como o Trump está fazendo. O que o Trump está fazendo na Venezuela é execução ilegal, está executando pessoas à margem da lei, está simplesmente bombardeando embarcações, diz que essas embarcações estão transportando drogas, não mostra as drogas, simplesmente bombardeia, mata pessoas, e execuções sumárias e execuções, evidentemente, feitas à margem da lei. Isso não é admissível, né? Mas, como disse, Fabíola, estamos no centro do insolúvel. E, diante do insolúvel, você pode tentar alternativas. E o Lula está se oferecendo. Olha, podemos atuar como intermediários. Agora, qualquer intermediação do Brasil tem que passar por esse princípio. Não se pode considerar como razoável o que é feito à margem da legislação internacional e, da mesma maneira, não se pode considerar como razoável a perpetuação de uma ditadura na Venezuela. Então, o Brasil terá condições de negociar esse desembarque do aparato do Maduro, porque não é só o Maduro, são todos os militares que estão acompliciados com ele, né? Esse é o dilema, Fabíola, que estamos vivendo no momento. Voltando para quem estava conosco na TV, já estamos de volta, estamos analisando aí as operações militares, os ataques, enfim, as movimentações que acontecem tanto por parte da Venezuela quanto também por parte dos Estados Unidos. E a gente estava falando aqui, trazendo essa notícia, inclusive que está na nossa página, falando das declarações da Venezuela em relação a esses ataques. A Venezuela anuncia a captura de um grupo de supostos mercenários ligados à CIA dos Estados Unidos. O professor Mairovich queria explicar um pouco sobre isso. Quem são esses mercenários? Na realidade, começou, como o Josias já lembrou, a chamada guerra de propaganda. E quando ela começa e por que ela começa? Então, ação e reação. Tudo começa com a inteligência norte-americana e o governo Maduro
colocando a questão do tráfico de drogas proibidas na Venezuela. Os serviços de inteligência norte-americanos e também os europeus faz tempo apontam o problema na foz do rio Orinoco, que é o principal rio venezuelano e também um dos principais rios do mundo. E ali na foz, os serviços de inteligência, inclusive com fotografias e etc., mostram como se dá o tráfico de drogas com saída, inclusive com hidroaviões pousando o tempo inteiro, descarregando, isso tem tudo imagem. E por trás disso tem uma cobertura de militares que ficaram milionários e que dão sustentação à ditadura do Maduro. Então, em razão de Trump ter jogado tudo isso, da inteligência americana, da CIA, que quando foi chamada também soltou aí por baixo do pano as suas justificativas, por que ela estava se mobilizando, aí vem a resposta do Maduro dentro desse esquema de informações contra informações, propaganda contra propaganda, e entra a história dos mercenários para se